Bora? Tamo junto? Meu nome é Ricardo Nascimento e eu vou dar voz à sua história e eternizá-las. Mas antes, se inscreve, dá um like, curte aí, compartilha. Vai lá! Então eu vou continuar dando ênfase ao canal, tratar do que a gente vai falar aqui, sobre as histórias, quais são os tipos de histórias. E aí tem um monte de gente me perguntando, cara, nem sabia que ia repercutir isso tudo. Tá repercutindo bem, da hora. Quero agradecer o pessoal que tem falado comigo, muita gente, né? É que eu tô sendo orientado a não falar nome, não sei porquê. Eu quero descobrir só por que eu não posso falar nome. Uma parte de gente que eu conheço, tudo parceiro, eu não posso falar nome? Que parada é essa, né? Mano, ainda mais eu conheço muita gente. Tem um amigo meu de São Paulo que falou comigo ontem. Apelido, eu não posso falar nem apelido. Apelido, Paranas. Mano, quando contar a história do Paraná, uma das histórias, e ele eu não quero contar, eu quero estar junto. E se vocês acham que essa sugestão é legal pra gente estar junto, tá trocando ideia, e aí a gente faz pergunta, a gente pode sugerir isso também. Eu sou técnico de enfermagem, trabalho no hospital aqui de Santos, e hoje eu estava conversando com o pessoal numa roda de mesa, e a gente estava conversando sobre histórias mesmo, sobre dia a dia, sobre o que aconteceu. E aí chegou um parceiro e falou assim, ó, mano, essa ideia de canal é bacana. Se de repente eu quiser ter acesso a essa história com o canal, eu vou lá e tenho acesso. Eu quero lembrar uma história da minha mãe, uma história do meu pai, um momento em que a gente viveu, um momento de alegria, de repente até um momento de superação, porque é a sua história. E aí a gente quer dar importância à sua história. De repente alguém fala que essa história não é importante para mim. Pra gente é a sua história. Então a sua história é importante para você. Então de repente pro seu grupo de amigos, pra sua rede social, dá uma força pro neguinho. Ajuda o neguinho, me ajuda que eu te ajudo. E aí você vai ter acesso a ele. E aí o que me emocionou muito, eu falei que eu tava falando tava eu e dois parceiros lá do hospital, e a gente contando, tem histórias minhas que meus filhos não sabem. E aí eu tava lembrando da história a gente tá falando de trampo, que a gente trabalha muito, trabalha todo dia, às vezes fica muito ausente de casa. Mas em questão de a gente querer dar o melhor para nossa família, a gente acaba sacrificando, um lado sacrifica mais. E aí, como é a minha história, eu posso falar o nome. É a minha história, essa é a minha história. E quando meu filho nasceu, o mais novo, o caçula, o Nicolas, ele teve um probleminha. Precisou ficar 15 dias internado na UTI. E eu já tinha essa parada de trabalhar em 2 hospitais na época. E minha esposa, por consequência, acabou ficando junto, porque a gente percebeu que ela ficou bem chorosa, ficou ruim. Foi um momento difícil nosso. E o que aconteceu? Os 2 hospitais que eu trabalhava em São Paulo, a gente conversou com a chefia e a chefia acabou me liberando. E durante esse período de 15 dias eu ia para o hospital todos os dias com a minha filha Nicole para visitar, enfim. E aí no primeiro dia que eu fui visitar o Nicolas no hospital, na volta, quando eu olhei pelo retrovisor, a Nicole estava com o olho cheio de lágrimas falando, pai, fica tranquilo, ele vai ficar bem. Puta, aquilo foi para mim um choque, um susto. Por quê? Porque a Nicole só brincava comigo e era muito poucos períodos. E nessa brincadeira, para mim, essa menina não dialogava. Ela só respondia o que eu perguntava e ela trocou ideia comigo. Quando ela trocou ideia comigo, naquele momento caiu a ficha. Pô, o que eu estou fazendo? O que eu estou entregando para os meus filhos? O que eu estou dando para eles? Será que eu estou dando tudo o que eles precisam? Que é o sol de comer, que é poder dar um pouquinho mais de conforto? Irmão, e na verdade a gente tá ligado, né? A gente que é pobre, a gente luta, mano. E é a Mega Sena que dá um pouquinho de inspiração pra nós. É ou não é? De repente é a telecena, é o jogo do bicho. Porque a gente sabe na real, primeiro, que se a gente conhecer alguém que ganhou, ele já vazou. Já vazou com a burra cheia, né? E a gente vai lutar a vida inteira. Será que a gente está deixando de oferecer, de dar alguma coisa? E eu contando essa história, eu percebi que os caras que estavam comigo também ficou emocionado. Eu falei, pô, se eles que não fizeram parte da história, eles perceberam isso, o meu olho também encheu de lágrimas na hora. Imagine os meus filhos, os meus netos ouvindo essa história. Entendeu? Então é mais ou menos esse tipo de história, mas a história alegre, a história engraçada também dá ênfase para o nosso canal. Como eu já disse, é a sua história. É a sua história que vai motivar o canal. Tá bom? Por hoje é só, eu agradeço e mais uma vez, curte aí, não esquece de se inscrever e os endereços estão aqui, compartilha, tamo junto!